Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando para vocês é o professor Renato. Estou gravando essa aula de geografia para a gente poder falar sobre a população brasileira, que é o tema da unidade 2. A gente vai ver apenas o tema um nessa aula, porque é um tema bem complicado. A gente já começou ele na sala de aula antes da parada da quarentena e a gente vai falar sobre ele, sobre aspectos gerais e vai finalizar o tema um. Por ele ser um pouco complexo, a gente vai ver somente o tema um hoje e na próxima aula a gente vai ver o tema 2, 3 e 4. Beleza? Então vamos lá, porque para o vídeo não ficar muito grande. Bom, aspectos demográficos. Toda vez quando você observar essa palavra aspectos demográficos, já sabe que está falando sobre a população. Beleza? Então, demografia é o estudo da população. Bom, o que é população? População é o conjunto de indivíduos que habitam um determinado lugar. No caso do Brasil, a população brasileira é o conjunto de indivíduos que habitam o território brasileiro. Beleza? É muito fácil isso aí, né não? O Brasil possui atualmente cerca de 210 milhões de habitantes. Essa é a população brasileira, ok? Deu para compreender isso aí? Tranquilo, né? Nesse tema, a gente vai conseguir analisar várias coisas. Então, o Brasil vai ser analisado a partir dos seguintes dados. Primeiro, crescimento populacional. A gente vai ver se o Brasil está crescendo ao longo do tempo ainda nesse tema. Nós vamos falar sobre taxas de natalidade e taxa de mortalidade, o quanto elas revelam sobre a condição que o país está passando. Vamos falar sobre a taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos que uma mulher tem, a média de filhos que uma mulher tem. Então a gente vai falar sobre essa taxa de fecundidade, o que ela pode trazer numa análise a respeito da população brasileira. Vamos falar sobre o perfil etário da população. Nós vamos ver como é que está disposta a população brasileira, tanto na questão de sexo, quanto também, ou seja, homem e mulher, quanto também na questão de idade, por exemplo, a faixa de idosos, de adultos, de crianças e adolescentes. A gente vai ver como é que está a população brasileira, se tem mais jovens, se tem mais adultos, se tem mais idosos. Então a gente vai observar isso. E vamos falar também sobre a expectativa de vida da população brasileira, se ela tem modificado ao longo do tempo, se os brasileiros têm vivido mais, beleza? Bom, crescimento populacional. O crescimento populacional é um dado importante do país, porque a gente sabe que ao longo do tempo a população vem aumentando. Então, a população está em crescimento frenético devido à melhoria da qualidade de vida e facilidade aos meios de saúde. Então, a população acaba aumentando mais, ela está num crescimento, ela vai tender a crescer até 2100 e a partir de 2100 ela vai começar, de fato, a diminuir a quantidade de habitantes, ok? Como a gente pode analisar nesse gráficozinho bem aí da população mundial. Em 1990, a população mundial era de aproximadamente 5,3 milhões de habitantes. Em 2100, a projeção é que o mundo chegue a mais de 11 bilhões de habitantes, ok? Então, de 5,3 bilhões de habitantes a 11 bilhões de habitantes. Essa imagem aqui é uma imagem que mostra o crescimento da população brasileira desde o século XIX até os dias atuais. Observe que no século XIX a população brasileira girava em torno de 10 milhões de habitantes. E ela foi aumentando, 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 até esse dado aqui, que esse gráfico é de 2016, que tem no livro de vocês, a população brasileira estava estimada em 206 milhões de habitantes. Então, o crescimento da população brasileira é evidente. Essa curvazinha assim para cima mostra o crescimento brasileiro, o crescimento da população brasileira a partir da década de 40, quando o governo Vargas começou a incentivar que as pessoas tivessem mais filhos, ok? Distribuição da população no mundo e no Brasil. A gente vai ver como é que a população está distribuída no mundo e no Brasil. Bom, apesar da grandeza populacional, existe uma distribuição desigual da população pelos continentes e também pelo Brasil. Então, a gente observa que existem continentes muito populosos e outros continentes não tanto populosos. Existem países populosos em determinadas regiões e países não populosos em outras regiões. Então, o que a gente pode observar? No Brasil acontece muito disso.
A região sudeste é a região mais populosa do Brasil, enquanto regiões que possuem grandes extensões territoriais, como a região norte, possuem uma população pequena. Beleza? Então aqui a gente tem uma lista dos países mais populosos do mundo. Você pode observar o Brasil bem aí em quinto lugar. O Brasil não ocupa mais o quinto lugar, ele já foi ultrapassado pelo Paquistão, ok? Então o Brasil é o sexto maior país em população do mundo. E observe o seguinte, que dos 5 primeiros, 3 são asiáticos. China, Índia e Indonésia. São 3 asiáticos nesse meio bem aí, ok? Avançando. Aqui nós temos um gráfico que tem no livro de vocês, que mostra basicamente a densidade demográfica no Brasil, ou seja, a quantidade de pessoas que moram no território brasileiro. E essa densidade é maior, ou seja, há mais pessoas vivendo no litoral, como vocês podem observar aqui da coloração vermelha, significa a quantidade de pessoas. Então, onde tem mais vermelhinho, onde está mais escuro aqui com vermelho, isso quer dizer que existe muitas aglomerações de pessoas. Beleza? Deu para compreender isso aí? Então, aqui, ó, a maior parte da população brasileira vive próximo ao litoral. E a maior parte da população brasileira se concentra aqui, ó, no estado de São Paulo. Estado de São Paulo e na capital do estado do Rio de Janeiro, ou seja, na cidade do Rio de Janeiro. Então, nessa região sudeste aqui, é a região que mais possui aglomeração de pessoas. Enquanto que na região norte, apesar do tamanho, muitas pessoas não habitam determinados lugares, ok? Então, aqui essa imagem é uma imagem emblemática que vocês estão observando, que mostra que a distribuição da população brasileira no território brasileiro é muito desigual. Enquanto em alguns lugares pequenos existem muitas pessoas, em lugares grandes não moram quase ninguém. Beleza? Essa é uma imagem que a gente precisa entender. Dinâmica demográfica. Como é que é isso? A todo momento existem no Brasil nascimentos e mortes. As taxas de natalidade e mortalidade dizem muito sobre um país. Então acontece o seguinte: qual é a taxa que representa os nascimentos? Taxa de natalidade. Taxa de natalidade significa a taxa de nascimentos de um determinado país. E a morte, né? E as mortes representam a taxa de mortalidade de um determinado país. Se a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade, o país está crescendo a sua população, que no caso é o caso do Brasil. Se a taxa de mortalidade está maior do que a taxa de natalidade, isso quer dizer que a população do país está diminuindo, como a gente tem no caso o Japão e a Itália. Mesmo antes da pandemia, na Itália e no Japão nasciam menos pessoas do que morriam. Ou seja, morria mais gente do que nascia. A gente vai entender isso mais na frente. Então aqui, ó, quando a gente fala de crescimento vegetativo, é o crescimento da população, é a mesma coisa. Então, o que é o crescimento vegetativo? É você pegar a quantidade de pessoas que nascem, a taxa de natalidade, e diminuir pela quantidade de pessoas que morrem, pela taxa de mortalidade. Então, o crescimento populacional é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. A gente não precisa fazer esse cálculo, é só para a gente ter uma ideia de como é calculado o crescimento de um país. Eles pegam a quantidade de pessoas que nascem, isso fora as migrações, viu? As pessoas que vêm de outros países. Não contam essas pessoas aí. Eles pegam a quantidade de pessoas que nascem menos a taxa de pessoas que morrem. Eles fazem uma subtração. O resultado, se der positivo, quer dizer que o país está crescendo. Se der negativo, isso quer dizer que a população do país está diminuindo. Aqui nós temos os gráficos das taxas de natalidade e mortalidade no Brasil. Elas vêm reduzindo ao longo do tempo. Isso é um dado muito importante, muito bom para o Brasil. Apesar da gente ainda ter uma taxa de mortalidade muito alta para o tamanho que o Brasil tem, né, e para a riqueza que o Brasil possui. Então, nós temos ainda uma taxa de natalidade maior, como vocês estão podendo observar aqui, do que a taxa de mortalidade.
Isso quer dizer que o nosso país está crescendo na sua população. Essa setinha aqui, ó, essa lista no gráfico aqui, ó, ela representa a quantidade de pessoas que nascem. Vocês estão podendo observar que está diminuindo a quantidade de pessoas que nascem. Mesmo assim, ainda é maior do que a quantidade de pessoas que morrem. Isso quer dizer que o país está crescendo a sua população. Beleza? Deu para compreender isso aí, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Ah, professor, mas por que, que as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade estão diminuindo? Sim, o avanço das políticas de saúde, né? A ampliação do sistema de saúde, tudo isso favorece para que as pessoas se tratem das doenças e morram menos. Isso faz com que também as pessoas tenham mais consciência devido à condição financeira que tem atualmente. Muitas famílias estão tendo menos filhos. Isso vai praticamente afetar diretamente a taxa de natalidade, ok? Redução da taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade, pessoal? A taxa de fecundidade é justamente a quantidade de filhos a quantidade média de filhos que uma família tem, que uma mulher tem. Então, devido ao aumento das condições de vida e custo de vida, as taxas de fecundidade vêm caindo ano após ano em diversos países, inclusive no Brasil. Então, as mulheres brasileiras estão tendo cada vez menos filhos, ok? Isso é um dado que vai mudando um pouco da população brasileira ao longo do tempo. Então, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos a taxa de fertilidade global, ou seja, a taxa de fecundidade global. Em 1990, uma mulher tinha em média 3 filhos. Essa aqui é o geral, viu? 3 filhos. Olha só como esse número vem diminuindo. Então, no mundo todo, apesar da gente ter continentes como a África, que é o segundo continente mais populoso que nós temos, apesar da gente ter a África como um lugar que não tem tanto acesso à saúde, nós observamos que a taxa de fecundidade, a quantidade de filhos que uma mulher tem, vem diminuindo ao longo do tempo. Ok? Isso é emblemático, pessoal. Muito importante. Ok? No Brasil, essa taxa de fecundidade também vem diminuindo. Então, começa com uma taxa de fecundidade na década de 60 muito alta, de quase 7 filhos por mulher, e chega atualmente a uma taxa média de 1,7 filho por mulher. 1,7? Como é que é isso, professor? Não, isso aqui é só uma média, pessoal. É só uma média, porque tem mulheres que têm filhos, que não têm filhos, e tem mulher que tem muitos filhos. Então, isso aqui é só uma média, por isso que fica esse número aqui quebrado, ok? Vamos avançar. Pirâmide etária. Para quem nunca viu uma pirâmide etária, a pirâmide etária é justamente isso daí. Quando você chegar no seu livro, bem na página 49, você vai poder observar duas pirâmides etárias. O que é isso? O que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária é um método de disponibilizar como é que a população está dividida. Se tem mais mulheres, se tem mais homens, qual é a faixa de idade que existem mais pessoas, se é a faixa de crianças, se é a faixa de adultos ou se é a faixa de idosos. Então, nós temos a disposição da população por sexo, homem e mulher, e nós temos também a disposição por idade, como vocês podem observar bem aí, ó. Nós temos a divisão por idade, que vocês estão vendo aqui, ó. E nós podemos observar também, ó, a divisão por sexo. Homem, mulher. Beleza? E aqui é um detalhe fundamental, pessoal. Quando um determinado país possui maior quantidade de jovens e menor quantidade de idosos e adultos, isso quer dizer que as pessoas nesse país não vivem tanto. Ou seja, é um país que não tem muito acesso à saúde, não tem muitas condições de vida boa para a população. Então, ele vai ter uma quantidade de jovens muito grande, uma quantidade de adultos e idosos muito pequena, porque muitas pessoas não vão conseguir sobreviver até as fases mais longas da vida, né? A fase adulta e também a fase idosa. Já um país rico, ele vai ter menos quantidade de jovens
e mais quantidade de pessoas que trabalham, por exemplo, pessoas adultas, e também maior quantidade de idosos. Então, os países que possuem mais idosos no mundo, apesar da gente estar vivendo agora um momento bem difícil para os idosos devido ao Covid-19, nós temos aqui a observação de que quanto mais idosos tem numa população, quanto mais vive uma população, melhor é a qualidade de vida daquele lugar, beleza? Por isso que os países nórdicos da Europa, eles possuem qualidade de vida superior aos outros países do mundo, ok? Porque lá os idosos vivem com boa qualidade e eles vivem mais anos, ok? Que era o caso da Itália, né? Infelizmente, a Itália teve um dos maiores surtos da Covid-19, né? Vamos avançar. Mudança do perfil etário, ou seja, ao longo do tempo, o perfil etário vai mudando. Então, devido à dinâmica da população em baixa fecundidade, ou seja, baixa quantidade de filhos que as mulheres estão tendo, o perfil da nossa pirâmide ele está mudando, ele está se alterando. E principalmente com a diminuição da população jovem e o aumento da população feminina. Então, está tendo mais mulheres no mundo do que homens, a proporção já é de 55 para 45, 55% de mulheres e 45% de homens no mundo todo. Também nós estamos observando que a população está vivendo mais devido ao acesso aos meios de saúde e está tendo também menos filhos, ok? Isso faz com que a população jovem seja muito pequena. Aqui nós temos uma pirâmide etária do Brasil em 1980. Observem que essa parte de baixo aqui, ó, essas barrinhas de baixo são as fases de criança e adolescente. É a fase de jovem. E as outras fases aqui, ó, são de adultos e idosos. Ok? De adultos e idosos. Aí o que acontece? É considerado fase adulta atualmente no Brasil a partir dos 25 anos, ou seja, de 24 para baixo é a juventude e tudo mais. Então, de 25 nós temos a classe adulta, é menor do que a classe de jovens. E aqui nós temos a quantidade de idosos, que é menor do que a quantidade também de jovens. Isso quer dizer o quê? Que durante a década de 80, o Brasil tinha muitos jovens, poucos adultos e poucos idosos. Isso quer dizer o quê? Que as condições de vida no Brasil não eram tão boas, porque a quantidade de jovens, ela diz muito sobre a condição financeira do país. Ok? Deu para compreender isso aí? E por que é isso, professor? Porque justamente, pessoal, as pessoas não vão estar vivendo tanto e as pessoas não vão se proteger, né, com métodos contraceptivos para não ter filho, e aí vão ter muitos filhos. E isso faz com que a população jovem seja muito grande, ok? Vamos para frente. Essa aqui é a pirâmide etária do Brasil. Olha como ela mudou. Olha como ela tem mudado. Se na década de 80 a maior parte da população era jovem, aqui não. Aqui a maior parte da população é adulta. Ou seja, a quantidade de jovens no Brasil vem diminuindo ano após ano. Como vocês podem observar aqui, ó. Então, a quantidade de jovens em relação àquela outra pirâmide está diminuindo. E a quantidade de adultos está aumentando, bem como também a quantidade de idosos vem aumentando, porque apesar dos pesares do nosso país, nós temos avançado em várias políticas de saúde, pessoal. Isso é importante. Expectativa de vida da população, para a gente finalizar. A expectativa de vida da população mundial é de aproximadamente, até 2100, 83 anos. A média atual é de 75 anos, 74 anos. E a média brasileira é essa aqui. Observe esse gráfico aí, como a expectativa de vida no Brasil vem aumentando. O que faz com que os idosos brasileiros estejam vivendo mais? Melhoria nas condições de saúde, melhoria nos serviços do governo. Isso faz com que as pessoas tenham mais acesso à saúde, se tratem mais das doenças, se informem mais, estudem mais e possivelmente consigam viver também mais. Beleza? Deu para entender, pessoal? Espero que vocês tenham entendido que esse é basicamente um assunto bem interessante
sobre população brasileira. Aqui tem um gráficozinho só para vocês terem uma ideia. É possível comparar dois estados por seu perfil etário e sua distribuição populacional. Vamos ver se vocês aprenderam o assunto. Quero que vocês me digam aqui qual é o país mais rico. Qual é o país mais rico? É esse país aqui. Deixa eu só voltar aqui. É esse país aqui, com a maior quantidade de jovens, ou é esse estado aqui, com a maior quantidade de jovens, ou é esse aqui, com a menor quantidade de jovens? Logo de cara, a gente observou uma população jovem pequena e uma população idosa grande, chegando até os 80 anos. Isso quer dizer que esse lugar tem boa qualidade de vida, as pessoas são mais informadas, têm menos filhos, vivem mais, porque tem mais acesso à saúde, rede de hospitais e prevenção. Já nesse outro estado aqui, ó, o que acontece? Quase não tem idosos, porque não é um local que tem boa qualidade de vida. Tem muitos jovens e esses jovens não conseguem chegar até a fase adulta. Ok? Deu para compreender isso aí? Tranquilo, né? Então essa aí foi minha aula, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e qualquer coisa deixe os comentários aqui no portal. Beleza? Aliás, no canal ou então tirem as suas dúvidas na live que a gente vai fazer às 10 horas da manhã.